Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Everton, professor de Geografia de vocês, aí da Escola Prefeito Aristeu Pedroso de Almeida, Escola de Itatinga, certo? Vamos, depois de uma semana em que tivemos ocupados com avaliação, né, uma semana mais tranquila em relação a tarefas, mas com mais responsabilidade, né? Foi uma avaliação não em cima do que nós estávamos trabalhando, de tal modo que mais baseado em cima de habilidades, de interpretações de textos, gráficos e mapas. Então, dessa maneira, nós vamos realizar uma outra avaliação em cima do conteúdo que nós trabalhamos, certo? Especificamente em cima desses conteúdos do segundo bimestre, que será aplicada na semana que vem. A última matéria que cai nessa prova é essa atividade de hoje. Depois eu passo uma relação para vocês que estão no Google Classroom têm e terão, né, acesso às atividades anteriores, onde eu vou explorar as atividades esta e as anteriores deste bimestre para formular a prova bimestral de Geografia, tá? Então nós teremos a nota da prova das diversificadas, que foi em cima de avaliação e processo, né, uma avaliação diagnóstica em cima de habilidades, que não necessariamente usavam conteúdos que nós estamos trabalhando, e agora sim, uma avaliação em cima do conteúdo trabalhado, tá? Então já fica marcado para a semana que vem uma nova avaliação para assim fechar a nota do bimestre, certo? Que será composta de uma nota de participação, de acordo com o número de participação dos alunos nas chamadas e tarefas, e também pelas notas nas tarefas. Então é uma combinação de 3 variantes: chamada, realização de tarefa e nota de tarefa. Então essa é a nota de participação. A nota da avaliação da parte das diversificadas, que tem geografia também, que foi a da semana passada, e essa última nota que é da avaliação da semana que vem, né, de geografia, avaliação só de geografia, tá? Se outros professores estiverem aplicando prova aí, é outros 500. Ok? Então vai ser uma combinação dessas 3 notas, ou seja, fazer essa atividade de hoje vai ajudar a compor a nota de participação e também é material que vai ser explorado na avaliação da semana que vem, tá? Uns 2 dias antes da prova eu mando o material para vocês estudarem. Quem quiser estudar já no final de semana, é só pedir que eu mostre o caminho para vocês identificarem os conteúdos, né? Conteúdo do segundo bimestre, basta entrar lá no Google Classroom que vocês terão acesso. Tá ok? Bom, vamos falar da tarefa de hoje, a qual nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4, Globalização e Meio Ambiente. Aqui no início vocês já sabem como é que funciona. Coloca nome, sobrenome, certo? Identifica a sala de vocês, se é nono A, nono B, nono C ou nono D. É importante colocar na primeira lá, a identificação do aluno, seu nome e o seu sobrenome, nome completo, ok? Se você souber o seu número, coloca. Não precisa, nessa primeira identificação do aluno, colocar qual a sua sala, mas tem que marcar na segunda aqui, ó. Deixar marcadinho a sua sala correta. Bom, para isso, os alunos que têm o livro didático podem utilizá-lo abrindo a partir da página 62, capítulo 4, tema Globalização e Meio Ambiente. Aqui nessa página, por exemplo, cita que com a aceleração da globalização, ou seja, nas últimas décadas em que o comércio internacional ficou mais intenso, certo? O modelo consumista inspirado na sociedade americana se popularizou mundo afora. Desenvolvimento industrial passou a se dar em outras regiões do planeta, em países em desenvolvimento. Países pobres, quando não industrializados, participam desse comércio exportando minérios, exportando gêneros agrícolas, o que por sua vez acaba por causar grandes impactos ambientais, né? Esse modelo consumista, o crescimento da população e o comércio internacional que se intensifica, estimula a exploração de recursos naturais
até a um limite acima daquilo que a natureza pode repor. Né? Minérios, por exemplo, que usamos na fabricação de quase tudo, de produtos eletrônicos, automóveis, móveis, né? Se você olhar na sua casa, tem minérios dentro das paredes, né? Nos fios de eletricidade, tem minérios na sua televisão, no seu guarda-roupa, no seu carro, no armário da cozinha, né? Na geladeira, no fogão. Onde nós olhamos tem minérios. E como essa vida consumista estimula o consumo e o desperdício, isso vai gerar muito mais lixo e vai também gerar um comércio cada vez mais mundializado de recursos naturais, né? E nem todos os países a fiscalização e as compensações em cima de danos ambientais ocorrem. Então, há uma demanda muito forte de minérios, de gêneros agrícolas, de matérias-primas de modo geral, saindo de países pobres, onde a fiscalização e controle sobre o meio ambiente é mais fraca, em direção a países ricos, onde até há um bom controle sobre poluição e desmatamento, mas não adianta nada, eles controlam apenas essa poluição dentro de suas fronteiras e vão buscar recursos naturais em países onde não há uma fiscalização mais forte. Ou seja, o que adianta a Inglaterra proibir o desmatamento na Inglaterra, fazer projetos de recuperação de vegetação, como ocorre na Alemanha atualmente, aumentar a área florestal, que está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos. Eles destruíram muito no passado, no início da Revolução Industrial, suas formações vegetais e agora estão recuperando. Mas não adianta nada se eles continuam a comprar madeira ilegal extraída da Amazônia. Então a globalização, ela não é apenas de produtos de alta tecnologia. Se globaliza também matéria-prima, e matéria-prima que é mais barata quando explorada em países mais pobres. E um dos motivos de ser mais barata é porque, além da exploração da mão de obra, que é mais barata em países pobres, também há muita negligência ambiental, o que deixa mais barato essa matéria-prima, né? Porque se você for tomar os cuidados com o meio ambiente, com certeza vai haver um custo sobre isso, certo? Um custo que tem um grande benefício, que é preservar o meio ambiente para gerações futuras. Mas para imediatistas, para quem quer visar apenas o lucro e o imediato, é mais barato destruir do que você, por exemplo, fazer uma recuperação florestal. Fazer um manejo da floresta, cortando algumas árvores específicas, é muito mais demorado e mais caro do que você simplesmente cortar todas as árvores que estão na sua frente, indiscriminadamente e de forma ilegal. Então a globalização, ela permite que em alguns lugares, principalmente em regiões mais pobres do mundo, por isso que os danos ambientais atualmente estão mais graves em países em desenvolvimento, como o Brasil, na República Democrática do Congo, Indonésia, países tropicais que têm recursos naturais com mais biodiversidade por serem regiões equatoriais de clima quente e úmido do que em regiões de países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, países da Europa, Austrália, onde o controle ambiental é mais rigoroso. Porém, esses países não estão isentos de culpa por dois motivos. Uma, que eles já destruíram muito no passado e o que eles estão fazendo agora é recuperar aquilo que eles destruíram nas últimas décadas, né? Estão fazendo essa recuperação e, ao mesmo tempo, eles estão recuperando apenas em seus territórios, mas comprando matéria-prima onde não há o respeito ambiental de países pobres, tá? Nós temos que lembrar também, pessoal, que alguns desses danos ambientais que estamos provocando, como as emissões de gases que provocam efeito estufa, principalmente por automóveis e queimadas de florestas, podemos acrescentar também a criação do gado, né, que é responsável pela emissão de grandes volumes de metano, que são atividades humanas que estão aquecendo o planeta e alterando o clima. Elas podem ocorrer mais em um país do que em outro, né? Tem muito mais automóveis em países ricos do que em pobres, mas a poluição não obedece fronteiras. Então os danos
ambientais e as mudanças climáticas podem, inclusive, ser muito mais sentidos em países mais pobres, que não são os maiores causadores dos problemas, né? Nos países ricos você tem mais fábricas e automóveis e, portanto, uma poluição do ar muito maior do que em países pobres, com menos automóveis e menos fábricas. Mas os danos ambientais são globais, né? E esses países pobres têm muito menos recursos para enfrentar essas mudanças. Por exemplo, uma mudança climática que gere seca, um país pobre não consegue resolver um problema da produção agrícola com menos chuva, certo? Ou com a mudança da época de chuva. Mas os países ricos fazem irrigações, né, artificiais, chuva artificial, canais de irrigação, desviam rios, cursos d'água. Tudo isso vai muito dinheiro e tecnologia e os países pobres não têm. Então, o aquecimento global, provocado principalmente pelas atividades humanas, são mais provocados por países ricos, que têm mais automóveis e fábricas, porém quem sente mais essas mudanças climáticas são os países pobres, porque têm menos dinheiro para enfrentar as mudanças climáticas. Bom, pessoal, aqui nós temos uma primeira pergunta, tá? Relacionada a essa primeira página, pesquise e responda citando diferentes formas de danos ambientais provocados por ações humanas, além das já citadas no texto acima, tá? Observe aqui no texto, nesta parte aqui, essa parte aqui fala de vários tipos. Por exemplo, problemas ambientais que afetam a vida de milhões de pessoas, como a poluição do ar, desmatamento indiscriminado, escassez da água potável e mudanças climáticas. O que a pergunta está fazendo é quais outros impactos ambientais. Podemos citar, por exemplo, a contaminação do solo por pesticidas, inseticidas, erosão provocado pelo desmatamento, certo? Destruição de matas ciliares, né? Destruição de cursos d'água. Podemos citar chuvas ácidas provocadas pelo excesso de emissões de material químico por indústrias e automóveis, numa área urbana. Enfim, são várias outras coisas que vocês poderão, pesquisando aí, citar aqui, tá? Além dessa contaminação do ar, da água, o que mais temos de impactos ambientais que são provocados pelos seres humanos, né? Pesquise e cite todo tipo de impacto ambiental causado pelos seres humanos. Dando continuidade. O consumo e a produção de lixo, certo? Aqui na página 63. Inclusive, em cima desse texto, eu tenho um vídeo, né, que eu coloco aqui embaixo, para vocês assistirem. Um vídeo aqui, tá? Quero que vocês assistam 4 minutinhos só. Espero que vocês consigam ver. Bom, pessoal, voltando aqui, né, no texto, nessa página 63, eu destaco aqui para vocês esse último parágrafo, né, que fala dos países que têm maior índice de consumo, né? Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega são os países com maior consumo de lixo, maior produção de lixo per capita, ou seja, lixo por pessoa ao dia, que dá uma média de 2,5 quilos nesses 3 países por dia. Imagina vocês que em 100 dias seria 250 quilos por pessoa, ou seja, uma família de 4 pessoas seria 1 tonelada de lixo a cada 100 dias. Ou seja, um ano teríamos aí mais de 3 toneladas de lixo sendo produzido, 3,5 toneladas, né, de lixo sendo produzido nesses 3 países para cada pessoa. Então é um volume muito alto de produção de lixo, né? Vocês poderiam até fazer essa experiência aí de pesar o lixo da casa de vocês em uma semana e fazer o cálculo, né? Você pesa aí o lixo, acho que é colhido a cada 2 dias,
Se você tiver uma balança, você pesa aí o lixo da semana toda e depois divide por 7, para ver se vocês estão consumindo igual nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Noruega, né? Ou seja, é considerado muito alto, né? O Brasil, até uns 10 anos atrás, tinha um consumo inferior a 1 quilo por pessoa ao dia. E nos Estados Unidos, 2,5 kg. Então é mais do que o dobro de produção de lixo comparado ao Brasil, que é também uma sociedade muito consumista e que gera muito desperdício. Agora, o Brasil é curioso, né? Porque a nossa situação social mais precária, né, de ter muitas pessoas desempregadas, pessoas inclusive passando fome, faz com que haja uma grande quantidade de pessoas que sobrevivam da coleta de lixo. Então o Brasil consegue aumentar aí o percentual de reciclagem de lixo graças à sua miséria, ou seja, uma situação muito ruim da sociedade brasileira, que é o desemprego e a fome, levando pessoas nessa situação mais degradável a trabalhar com lixo reciclado, né? Aquelas pessoas, ou trabalhar com lixo reciclado, ele não quer dizer que seja só pessoas pobres que fazem isso. Existem até empresas bem estruturadas fazendo isso, mas eu me refiro àquelas pessoas, principalmente em cidades grandes, que tem aquela carrocinha catando lixo, né? E vai carregando aquilo lá, é muito peso, né? Dá problemas sérios à saúde das pessoas. E perigoso também, né? Porque anda no meio das ruas com muito movimento dos carros, poluição, respirando e fazendo muita força carregando lixo em uma carrocinha. Bom, o Brasil acaba sendo um país também de alto consumo, né? De desperdício, mas tem essa questão aí, né? Da reciclagem, que no Brasil é um dos países que mais recicla lixo, mas tem a ver com uma situação social ruim, né? Do desemprego. Mas voltando aqui à questão da produção de lixo, né, vamos apontar aqui para vocês onde estão esses 3 países. Ó. Os Estados Unidos, esse que eu marquei o X agora aqui, ó, e a bolinha, é o país aí considerado de maior consumo per capita de lixo. Consumo não, produção per capita de lixo. A Noruega, vou circular a Noruega aqui agora, ó, certo? Esse país nórdico aqui, ó, onde eu fiz o Xzinho agora, circulei. Fica no extremo norte da Europa, considerado o país, inclusive, com maior qualidade de vida do mundo. E, por fim, a Nova Zelândia, né? Eu acho que tem um erro aqui do mapa, né? Porque mostra aqui, ó, no mapa que esses países não estão exatamente com a cor mais escura, né? De quilogramas de lixo per capita. Mas o texto mostra aqui que eles são os 3 países com maior consumo. Tá? A gente com um probleminha do mapa aí. Mas tudo bem, são esses os 3 países com maior consumo per capita do planeta: Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega. Tem uma questão sobre isso aí na prova, né? Um país da América do Norte, outro da Europa e outro da Oceania. Nova Zelândia da Oceania. Bom, agora eu pergunto para vocês: esses 3 países pertencem a que grupo de países? São países pobres ou ricos? São países ricos, são países desenvolvidos. Os Estados Unidos, o país com o maior PIB do planeta, a Noruega, o maior IDH do planeta, e a Nova Zelândia também um dos primeiros em índice de desenvolvimento humano. Qualidade de vida alta significa salários altos, e quanto mais dinheiro as pessoas possuem, mais elas compram, e quanto mais compram, mais jogam outras coisas fora, né? É a chamada obsolescência programada. Tem aqui no texto, ó. Importante que vocês até circulem isso aqui, ó, né? Anotem essa palavra aí no caderno de vocês. Obsolescência programada. A palavra obsolescência vem do quê? De obsoleto. E o que é obsoleto? Aquilo que fica ultrapassado, tá? Obsoleto é aquilo que fica ultrapassado, ou porque estragou, ou porque saiu de moda, né? Então, quando falamos em obsolescência programada, é algo proposital, né, desenvolvido nas indústrias para desenvolver produtos com uma validade de funcionamento limitada, né?
Por exemplo, você compra lá um celular e daqui a alguns anos, mesmo que esse celular tenha sido muito bem cuidado, com a atualização de softwares, né, os softwares ficando cada vez mais pesados, alguns vão ficando até incompatíveis com modelos mais antigos. E aí você não consegue mais entrar no YouTube, não consegue acessar mais a sua caixa de e-mail, né? Você não consegue mais utilizar determinados programas, nem atualizar o WhatsApp de repente. Por quê? Porque é um celular antigo. Mesmo que ele tenha sido bem cuidado e ainda ligue, ele vai parar de funcionar adequadamente. Por quê? Porque a indústria quer vender novos celulares e você só vai comprar outros celulares se aquele antigo seu deixar de ser bom. Então eles criam uma situação que aquele celular antigo vai ficando cada vez mais lento na medida que vai atualizando os programas. Tá? Isso ocorre muito com os celulares da Apple, certo? Eu já tive um, nunca mais vou ter, porque você paga muito caro nele e em alguns anos você não, parece que some a memória do celular, você não consegue baixar mais nada, mesmo que você tenha muito pouca coisa no celular, ele vai travando e deixa de funcionar adequadamente. É incrível, eles forçam você a comprar um novo. Se você não tem dinheiro, você está lascado. Bom, pessoal, isso que é obsolescência programada, né? Esses produtos feitos para irem para o lixo, né? Ou deixarem de ser utilizados. Tem muitos aparelhos de televisão, rádios, também que já são feitos de maneira tão frágil que em pouco tempo eles estragam. E aí você é obrigado a comprar outro. Antigamente, geladeira, fogão, mesmo aparelhos de televisão eram feitos para durar a vida toda, né? Aparelhos de toca-disco, mesmo lá dos anos 70, tem pessoas que guardaram isso aí, cuidaram e funcionam até hoje. Mas os produtos que nós compramos hoje dificilmente durarão mais do que 10 anos, certo? Dificilmente. As pessoas, esses produtos vão acabar pifando muito menos tempo do que os produtos de 30 anos atrás duravam. Então, a indústria ela está criando produtos para quebrar e assim você compra de novo. Ou seja, é a indústria do lixo, certo? Que em países desenvolvidos isso faz com que o consumo aumente, mas o resultado é o que nós estamos vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui nessa imagem um monte de televisores e computadores jogados, empilhados. Isso tem chumbo, isso tem minerais pesados que podem contaminar o lençol freático, certo? Se você tacar fogo nisso aí é pior ainda, né? Tá cheio de neurotoxinas que vai ser liberada com a queima desse material, né? Cheio de metais. E eu falei, mas tacar fogo, mas quem que vai tacar fogo nisso? Gente, como tem metais nobres nisso aí, uma boa parte desse lixo de computadores eles estão mandando para a África, né, com o pretexto de que vão ajudar os africanos a ter acesso à informática. Mentira, são computadores inúteis, quebrados. E aí o que acontece lá? Eles jogam num lixão, né, na Etiópia, tem um desses, né, tem vários lugares da África, mas na Etiópia tem um. Eles começam a tacar fogo em tudo, por quê? Porque daí tacando fogo eles acham mais facilmente os minérios, né, cobre, alumínio, e eles vão vender depois a sucata, né, o material metálico que acaba sobressaindo após a queimada disso aí. Então o plástico vai derreter, isso aí vai gerar uma poluição atmosférica absurda, né? E colocam crianças ainda para fazer essa queimada e respirando material tóxico ali dessas queimadas. Então o lixo eletrônico ele tem sido um problema muito grave e os países desenvolvidos fazem essa palhaçada. Eles mandam para lixo eletrônico para país pobre para depois eles se virarem. Se vira aí, faz aí o que tem que fazer, certo? Bom, em cima dessa página, nós temos aqui algumas perguntas. Quais são os 3 países com maior produção de lixo per capita do mundo? E qual grupo de países, essas 3 nações, né, que produzem mais lixo por habitante pertencem? São subdesenvolvidos, são países pobres, são emergentes, que são de nível intermediário, como o Brasil, ou desenvolvidos, que são os países mais ricos, né? Lembra que eu acabei de falar aqui, ó,
Tá nesse parágrafo aqui, ó. Certo? Tá vendo o parágrafo aqui, ó? É nesse aqui que vocês vão achar. Beleza? Bom, pessoal, né? E além dessas questões, tem mais uma aqui, ó, em cima do vídeo, né? É um vídeo aqui de 4 minutos que vocês podem assistir. E em cima disso vocês vão responder aqui, ó, o que você entendeu desse vídeo de curta-metragem acima, né? 4 minutinhos, é bem legal esse videozinho, é uma animação, vocês vão gostar. Eu vou separar os vídeos em 2 partes, tá? Então essa aqui vai pro outro vídeo, ó. Tá bom?